Recursos são atribuídos a atividades para deixar claro quem é o responsável por sua condução. Clique em Gráfico de Gantt na barra de modos e selecione a atividade Reunião de Briefing. Em seguida, clique em Atribuir recursos na barra de ferramentas. Na caixa Atribuir recursos, clique em Atendimento e com a tecla Ctrl pressionada, clique em Cliente. Em seguida, clique em Atribuir. Sem fechar a caixa Atribuir recursos, selecione a atividade Pesquisa na empresa. Clique em Roteirista e, em seguida, Atribuir. Repita o procedimento atribuindo o recurso Roteirista à atividade Redação do roteiro. Faça o mesmo atribuindo Cliente à análise do cliente. Cliente e Atendimento à reunião de avaliação. Roteirista à correção do roteiro. Cliente à segunda análise do cliente. Lembre-se que a atividade Aprovação Final do cliente é só um marco, portanto não lhe será atribuído nenhum recurso. Atribua o recurso Produtora à atividade Produção e Agendamento das gravações. As atividades Gravações na empresa e Gravação do apresentador em estúdio compartilham vários recursos. Selecione-as pressionando a tecla Ctrl e atribua os recursos Assistente de Direção, Assistente de Produção, Cameraman, Diretor de Cena, Diretor de Fotografia e Eletricista. Agora selecione somente Gravações na empresa para inserir seus recursos materiais. Estarão trabalhando nesta atividade 6 profissionais que consumirão o total de 6 almoços e 6 lanches por dia. Nos campos da coluna Unidades, referentes a estes recursos, digite 6/D. Precisaremos de 2 fitas para realizar as gravações. Continue atribuindo os outros recursos. Locutor, assistente de direção e estúdio de áudio à atividade Gravação do locutor em off. Pintor e tinta à atividade Pintura do estúdio. A atividade Gravação do apresentador em estúdio faltou atribuir o recurso Apresentador. Clique somente em Apresentador e em seguida Atribuir. Com essa última atribuição, o Project aponta um erro e muda a duração da tarefa. Clique no sinal de exclamação e escolha a opção Aumentar trabalho total. Para entendermos melhor como o Microsoft Project calcula a duração de uma atividade, é preciso compreendermos a fórmula. Duração é igual ao trabalho dividido pelo número de unidades. Por exemplo, se você tem um trabalho de 40 horas e dispõe de 2 recursos para este trabalho, a duração desta atividade será de 20 horas ou 2,5 dias. Essa relação é gravada na primeira alocação dos recursos na atividade. Ou seja, você sempre manterá um desses 3 elementos fixo e ajustará os outros 2, de modo a manter a relação inicial constante. Por exemplo, se você fixar o trabalho de uma atividade em 80 horas e a relação inicial gravada for 80 horas para 2 recursos, ao duplicar a quantidade de recursos, você irá automaticamente reduzir a duração da atividade pela metade. Atribua os recursos Almoço, Fita e Lanche à atividade Gravação do apresentador em estúdio. Como inserimos mais um recurso de trabalho nesta atividade, a quantidade de refeições deve ser 7 por dia. Serão necessárias 2 fitas para esta atividade. Ao tentar atribuir à atividade Criação da trilha o recurso Músico, você verá que este recurso não existe. A inserção de um novo recurso também pode ser feita através da caixa Atribuir recursos. Se verificar agora a planilha de recursos, poderá visualizar o recurso Músico. Para organizar essa planilha, mova este recurso para baixo do recurso Estúdio de áudio. Ao preencher os campos das colunas Grupo e Acumular, você pode usar o auto-preenchimento.
Basta clicar no canto inferior direito da célula de cima e arrastar para baixo. Use o campo Custo por uso para atribuir custo a este recurso. O músico cobra um valor fixo para fazer a trilha, independente da duração da tarefa. Atribua o recurso Video Designer à atividade Criação da vinheta. Selecione as atividades Montagem do vídeo e correção de observações do cliente e atribua a elas o recurso Editor. Para finalizar a fase de atribuição de recursos, atribua a atividade Apresentação para o cliente os recursos Atendimento e Cliente. Um dos passos mais importantes na construção de um plano de projeto está na íntima relação entre a quantidade de recursos utilizados e a duração da atividade. O gráfico ao lado evidencia essa relação. Na maioria das vezes, um aumento da quantidade de recursos implica em uma redução na duração da atividade. Por exemplo, um pintor leva 10 dias para pintar um apartamento. É razoável, então, supor que 2 pintores pintarão o apartamento em 5 dias. Mas essa relação tem um limite de validade. Seria absurdo dizer que 10.000 pintores pintariam o apartamento em apenas 30 segundos. Encontrar a quantidade de recursos que reduza ao máximo a duração e trabalhar com esta quantidade na atividade é um processo mundialmente conhecido como colisão ou crashing. Após finalizar a alocação de recursos, é preciso que o gerente de projetos verifique se os recursos não estão sendo utilizados em uma quantidade superior à sua capacidade. Toda vez que o recurso é utilizado acima de sua capacidade, tem-se uma superalocação do recurso. Clique em Exibir, barra de Ferramentas, Gerenciamento de Recursos. Em seguida, modo de exibição Alocação de recursos e depois ir para a próxima superalocação. O recurso Assistente de Direção aparece na cor vermelha. É desta forma que o Project destaca os recursos superalocados. Este recurso está atribuído às atividades Gravações na empresa e Gravação do locutor em off, agendadas para o mesmo período. Para resolver este problema, selecione a atividade Gravação do locutor em off e clique em Atribuir recursos. Selecione o recurso Assistente de Direção e clique em Substituir. Em seguida, selecione Roteirista, clique em OK e feche a janela.